O episódio de hoje é muito, muito especial. A gente está querendo falar sobre esse livro desde que começou o podcast. É o nosso livro preferido de finanças e a gente já falou dele em acho que quase todos os outros episódios. É o livro do Morgan Housel, que é o nosso ídolo. O livro se chama Psicologia Financeira. O nome é ruim, mas a gente promete que o livro é bom. A gente sabe que é o nome meio brega. E não é só a tradução, não, tá? Em inglês ele é The Psychology of Money mesmo. Mas, nossa, esse livro é fenomenal. A gente pegou quais são os capítulos que a gente mais gosta. São muitos, mas mesmo assim não foram todos. O livro tem muitos capítulos curtinhos, o que faz ele ser fácil e ainda mais gostoso de ler. Então, se você já leu, acho que você vai gostar. Se você ainda não leu, acho que você vai gostar mais ainda. E espero que vocês depois leiam o livro, porque realmente ele é uma aula e ele é muito útil para a nossa vida financeira. Então, sem mais delongas, vamos lá. Só um aviso antes, que a gente sempre esquece de trazer. Se você gostar do episódio de hoje, manda para alguém que você acha que também vai gostar e que vai pôr em prática, vai gostar do conteúdo e vai tomar decisões melhores com dinheiro. Acho que no fim do dia a gente está tentando impactar as pessoas positivamente. Você pode fazer isso também compartilhando o episódio com alguém que esteja precisando ou que você acha que vai gostar. A gente agradece imensamente. E se você der 5 estrelinhas também, ó, melhor ainda. Vamos lá. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu sou a Carol Frigério. Aqui, falar de dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? A Psicologia Financeira é um livro recente, foi lançado em 2020. A gente leu ele lá em 21, então a gente teve que dar uma revisitada aqui nas nossas marcações do livro, mas sempre é um prazer, porque, né, não tem nem o que dizer sobre esse livro. E em pouquíssimo tempo, ele fez muito barulho, ele já se tornou um clássico do universo de finanças, então acho que por ele se comunicar até com leigos, então é um livro fácil de ser lido por qualquer pessoa, né? Não é só para quem fala financês, mas também porque eu acho que ele vai muito na contramão. O Morgan Housel, a gente já vai falar dele, que é o autor, ele vai muito na contramão de querer falar difícil e de achar bonito falar difícil e de querer fazer um livro super longo. E ele fez muito o contrário, assim, os capítulos são curtos, são gostosos de ler, ele usa muitas histórias. Ele usa muitos exemplos que não são de finanças, inclusive ele usa muitos exemplos que são da natureza, que eu amo. E nós 2 somos muito fãs, mas acho que não só nós, né, teve vários participantes do nosso grupo, do nosso clube do livro que amam também. Tenho amigos que são muito fãs, assim, eu acho que se você for abrir um clubinho de pessoas que amam Morgan Housel, vai ser um clube bem grande. E eu quero saber da Carol, mas para mim, o que me fez perceber que ele não era só mais um livro de finanças, acho que teve um pouco disso que eu comentei, dele ter exemplos da natureza, ser um livro curto, um livro mais fácil de ler e ter exemplos muito poderosos, muito visuais, né, e não é difícil de entender. Mas pessoalmente, acho que ele foi muito feliz em vários exemplos que ele deu sobre ego. Eu acho que justamente muitas pessoas que falam de finanças ou que escrevem livros de finanças acabam sendo tão cheios de ego que o livro deles é difícil de ler e eles também acabam se gabando de algumas coisas que eu acho que com o Morgan, quando você lê, você quase ouve a voz dele e você sente o oposto. Eu sinto uma humildade dele de falar, cara, eu sei que tem gente que fala que eu deveria fazer assim, assim, assado, mas o que vai me dar mais paz é fazer desse outro jeito. E eu não tenho medo de falar isso, sabe? Isso é o que me faz ficar tranquilo. Ou ele fala sobre ego, por exemplo, em relação ao consumo, a gente vai chegar lá. Então ele fala muito sobre a gente assumir o quanto de ego tem envolvido nas nossas decisões e como ele dá exemplos palpáveis. Então, enfim, eu acho que eu comecei a me identificar muito mais com ele conforme eu fui lendo o livro. Eu falei, eita, peraí, esse cara é diferente. Tipo, esse é um cara com quem eu gostaria de almoçar e conversar. A maioria dos outros autores de livros de finanças, eu não tenho essa vontade, apesar de gostar do livro dele, sabe? Então, acho que foi essa humildade dele. E pra você, Cá? Eu fiquei lembrando como que esse livro chegou na minha vida, né, eu li ele acho que foi em 2021.
Eu não faço a menor ideia de como ele chegou até mim. O que eu acho engraçado é que o livro ele é tão bom, mas tão bom que ele consegue superar o nome, que eu não acho um nome bom, A Psicologia Financeira. Não gosto desse nome, eu sei que a Vicky também não curte. A capa, também não gosto da capa. E assim, isso só prova que o livro é um livro bom porque ele transcendeu essas barreiras. E como você falou, eu acho engraçado porque ele é um dos poucos livros que é uma unanimidade, tanto para as pessoas que são tidas como os super, né, mega blaster galácticos dos investimentos, eles defendem esse livro. E mesmo uma pessoa que é super iniciante, que nem é do ramo das finanças, às vezes, sei lá, uma blogueira do não sei o quê, também defende esse livro. Então eu acho isso muito louco, como a gente pega diferentes perfis e o livro atende, como eu disse, das pessoas mais que se acham as mais desenvolvidas nas finanças ou não. Então, se você está ouvindo esse episódio, eu acho que independe de qual estágio ou de como você se identifica no ramo das finanças, eu acho que é um livro para todo mundo. E o ponto que ele me pegou, embora eu não goste do nome, porque eu acho que ele remete a um livro de autoajuda, e sendo que ele não é um livro de autoajuda, mas também não é um livro super técnico, como a Vicky disse. E olha que eu sou a pessoa que gosta de livros de autoajuda, tá? Tá deixando bem claro, mas a gente sabe que isso causa uma repulsa em muita gente. O que me pegou, assim, o subtítulo dele já é perfeito, que é Lições Atemporais sobre Fortuna, Ganância e Felicidade. Esse subtítulo, ele sintetiza tudo que o livro traz, e eu acho ele absolutamente perfeito. E ele me pegou na introdução, a ponto de querer devorá-lo muito rápido, porque logo na introdução ele coloca qual é a premissa do livro. A premissa do livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. Que um gênio que não consegue controlar suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. E o oposto também é verdade. E é tão verdade, e eu acabei, assim, me vendo muito nele, não pelo fato de, deu tudo certo comigo, não é isso, mas eu acho que eu consegui construir alguma relação boa ali com as finanças. É claro que eu também tenho os meus comportamentos, mas eu sempre me achei longe de ser a pessoa gênia dos investimentos, por exemplo. Eu nunca me achei boa nessa parte. Foi uma parte até que eu fui, assim, as pessoas olham pra minha cara assim, cara, nunca me achei, e foi uma parte que eu busquei desenvolver ainda mais, até quando eu comecei a trabalhar com isso. Não que eu não tenha usado isso na minha própria história, mas eu falei assim: "Não, agora eu preciso realmente dominar esse tema", mas não foi, vou deixar isso bem claro, não foi essa parte da técnica dos investimentos que foi determinante na minha trajetória, longe de ter sido. Então, conforme ele vai colocando os exemplos, eu achei muito legal, porque eu me identifiquei muito com isso, com a parte como é o comportamento, e você não cometer tantos erros, porque erros você vai cometer, mas se você não cometer tantos erros e permanecer no jogo, é isso que provavelmente vai te fazer chegar lá. Nossa, achei perfeito seu comentário, porque ele fala, e acho interessante no subtítulo de um livro de finanças, ele tem lá felicidade. Então, ele traz muitas reflexões sobre, cara, o que que você tá buscando, por que que você tá fazendo isso? Ele, enfim, de novo, ele fala de ego, então acho muito legal. E essa premissa, já vou entrar, eu vou só, a gente já volta para falar um rapidinho quem é o Morgan, mas só falando da sua premissa, da premissa que você comentou, a história do zelador. Essa história me pegou de um jeito. Se você já leu o livro e tá ouvindo a gente, você vai entender. Resumindo, acho que várias coisas a gente vai tentar resumir, porque a gente tentou passar por quase todos os capítulos, e o que que pegou a gente nesses capítulos, que são os que a gente mais gostou. Então a gente vai resumir para conseguir passar por vários deles. Mas basicamente essa história era de um zelador, um faxineiro, não sei, enfim, eu acho que era um zelador. Que quando ele morreu, ele era uma pessoa de classe média baixa, tinha uma vida super humilde, acho que tinha, não sei se tinha filhos, mas assim, uma pessoa com absolutamente zero luxos, tá? Ele tinha uma vida simples, fazia o dele, trabalhava assalariado, empregado, e era uma pessoa até que parecia pobre, assim, quando você olhava lá de fora. E um dia ele morreu, teve um piripaque, morreu. E quando a família foi organizar toda a documentação, enfim, essa burocracia, viram que ele era milionário. Agora, assim, não sei se ele sabia que ele era milionário, acho que jamais saberemos. Mas ele tinha lá no plano do empregador dele que X% do salário dele seria enviado para esse plano de investimento todo mês. E ele simplesmente deixou isso acontecer por décadas e nunca encostou nesse dinheiro. Ponto. O cara era milionário. Então, voltando, eu tô falando isso porque a premissa que ele traz, que a Carol comentou, esse cara não era um gênio de investimentos. Esse cara não era alguém de finanças. Ele não era nem alguém que ganhava bem. Mas é uma questão comportamental e que ele deixou os juros compostos agirem. Então, assim, eu não vou dar mais spoiler, a gente já vai voltar para falar dos capítulos. Mas acho que esse é o exemplo que ele conta no começo do livro que pega muito a gente. Que a gente fala, cara, é verdade.
Eu não preciso ser um gênio dos investimentos, eu não preciso nem ser um leve gênio, não, eu não preciso ter gênio, ponto. Eu preciso botar meu dinheiro num lugar que eu sei que faz sentido, e não precisa ser nem em 1000 lugares também, e tá investido. E agora a parte mais difícil é eu ficar quieto e sempre que coçar minha mão pra eu mexer naquele dinheiro, não mexer e só continuar indo. Então, essa história me pegou demais. Tá, e a gente tá falando aqui do Morgan, Morgan, ainda taquei um sotaque agora do Morgan, falava em karaokês. Você já ouviu falar dele, provavelmente se você já ouve nossos episódios, você já ouviu falar dele 1 milhão, mas quem é ele, né? Ele é um escritor americano, tem 38 anos, nasceu em 86, ou seja, no mesmo ano que eu, também sou nascida em 86. E ele é conhecido por se comunicar de formato acessível, em vários conceitos financeiros complexos. E antes dele fazer o livro, eu não sei se ele ainda escreve, talvez ainda escreva. Ele escrevia num blog. Eu não conhecia ele desse blog. Mas depois eu descobri que, assim, ele já era bastante conhecido no meio da galera que curte blogs, eu até curto, mas eu não conhecia o trabalho dele, pelos textos que ele escrevia. No fim do dia, o livro dele se tornou um sucesso mundial, mas tem muito compilado ali de coisas que ele já tinha até publicado antes, de textos que ele já tinha publicado. Ele foi colunista no Wall Street e depois ele lançou um outro livro também, a Vicky já leu, eu ainda não li, que se chama O Mesmo de Sempre, que eu acho que o nome já dá bem qual é a toada dele, né, O Mesmo de Sempre, mas hoje a gente vai focar no Psicologia Financeira. Então acho que sem mais delongas, vamos diretos aí às lições mais marcantes pra gente em cada um dos capítulos. Bom lembrar que, diferente de muitos livros de finanças, esse daqui é um livro que os capítulos eles têm uma sequência, mas não é uma sequência determinante, não. Ele vai contando sobre vários pontos de vistas, muitas vezes com relatos, quase que umas crônicas, assim, apesar de não ser uma crônica, mas com relatos que não necessariamente têm um início, meio e fim o livro. São capítulos que podem até ser lidos de forma avulsa. Sim, isso é legal, que eles podem ser, inclusive, lidos de forma avulsa, porque, talvez você esteja passando por um e fale: "Ai, não gostei desse título, não achei legal", vai que vai, pula e continua, e eles são curtinhos. A gente até estava, né, relendo e passando pelo livro de novo antes da gente fazer o roteiro, e eu fiquei até impressionada, eu falei: "Nossa, eu lembrava que os capítulos eram curtos, mas não que eles eram tão curtos". Você sentiu isso também, Cá? Senti, super, super. Bom, vou começar. A gente se dividiu um pouquinho, porque a gente queria passar por muitos capítulos, e só os que marcaram mais a gente, ou que a gente achou mais úteis para nós, né, pessoalmente. Para mim, vou começar com eu dei uma traduzida meio freestyle, porque o meu é inglês, então eu não sei se o jeito que eu traduzi é igual o livro em português. Eu chamei de Ninguém é Maluco, Nobody's Crazy. Esse livro me deu muito mais empatia. Eu acho que assim, acho que eu já era relativamente uma pessoa empática, de entender que cada um tem suas dificuldades, nem todo mundo reage da mesma forma, aos mesmos estímulos, enfim. Inclusive, porque eu precisava dessa empatia comigo, né, pra entender, cara, eu fiz um monte de cagada lá atrás, calma, tipo, eu fiz o melhor que dava com né, o que eu sabia na época, etc. Mas assim, acho que a empatia foi para um outro nível depois de ler esse capítulo, porque ele traz uns exemplos que eu nunca tinha parado para pensar. Olha que engraçado, ele fala, por exemplo, que só de você ter nascido num país com alta inflação ou baixa inflação, isso já muda a sua forma de entender a necessidade de investir ou de gastar, ou como você vê o consumo, né? Tipo, se você está acostumado com inflação alta, o consumo às vezes é uma forma de se proteger. Ou não necessariamente você está num país assim agora, mas se você cresceu, vamos pensar se você é da geração que passou pela poupança congelada, por, enfim, não ter acesso às suas economias, ou até da hiperinflação mesmo no Brasil, é muito provável que você veja o dinheiro de uma forma diferente de alguém que nasceu nos anos 2000, que nunca passou por isso. Então ele fala isso da diferença entre países, ele fala sobre as suas diferenças de vida, enfim. Então, você passar, por exemplo, pela crise de 2008 e você aprender sobre a crise de 2008 no livro de história, te dá perspectivas totalmente diferentes de como você lida com crises financeiras, ou o que você pensa sobre crises financeiras. Eu vou dar um exemplo pessoal que eu percebi agora, tá? Esse exemplo, que foi a necessidade de ter uma reserva de emergência. Eu já tinha uma reserva, só que quando veio a pandemia e eu fiquei com um cagaço de ser demitida, eu aumentei minha reserva. Então, como eu vejo a reserva de emergência hoje, é diferente de alguém que era criança na época da pandemia e não tem noção não tinha noção de gerenciar dinheiro na época que vem uma crise em que tem empresas demitindo 1/3 da sua força de trabalho. Quem passou por isso sentiu um outro tipo de baque. Resumindo, é um capítulo sobre
Entender que os outros não são malucos se eles fazem decisões financeiras diferentes das suas. Não significam que, tá tudo bem todo mundo fazer o que quiser e, se você não poupa nada, tá tudo bem. Não é que a gente tá passando a mão na cabeça, mas é para você não julgar e tentar entender, até porque quando você vai conversar com alguém sobre o que a pessoa poderia ou não fazer com o dinheiro dela, ou não só com dinheiro, acho que com exercício, com alimentação, com o casamento dela, com qualquer coisa, você só chegar e cagar regra na cabeça da pessoa sem entender qual que é o modelo mental dela, ela não vai conseguir te ouvir, ela não vai te entender, talvez ela se sinta insultada e você ainda vai ficar nervoso porque você não tá conseguindo fazer a mensagem chegar do outro lado. Então é um capítulo que pra mim é basicamente sobre empatia. Total. E eu amo esse título dele do Ninguém é Maluco, e às vezes pode ser que quem tá ouvindo agora fale o seguinte: mas, sei lá, a Carol trabalha com isso, a Vicky tem o Clube do Livro, vocês estão fazendo podcast, vocês têm que se importar mais, digamos assim, como pessoas diferentes podem pensar diferentes. Não é que no meu mundo eu não preciso pensar muito diferente, não. Pelo contrário. Porque como a gente está falando de finanças, a não ser que você vive numa cabana totalmente isolado, você com certeza ou está dentro de uma relação, ou é filho de alguém, ou é mãe e pai de alguém, ou é irmão de alguém, ou você tem amigos que te fazem. Então, assim, você está inserido dentro de uma sociedade. E a partir do momento que estar numa sociedade envolve dinheiro, quando a gente entende que pessoas pensam diferente sobre dinheiro e que isso vai determinar as decisões delas, de gastos e de investimentos, a gente começa a falar assim: opa, peraí, não adianta eu querer impor o meu modo de pensar, porque quem disse que o meu modo de pensar é correto? Então eu acho que ele já coloca a gente num lugar logo no início que é: vamos acalmar aí, porque quem disse que a sua visão é correta, quem disse que a minha é correta, cada um enxerga o mundo por uma lente. Eu acho isso, assim, fenomenal, né. E quando eu li, eu ainda estava muito no comecinho dos atendimentos, porque foi 2021, eu comecei a atender no final de 2021. E hoje, para mim, eu leio esse capítulo de novo e eu falo assim: quanta sabedoria aqui em poucas páginas, sabe, é muita sabedoria. Então, acho que é um bom começo de livro. E depois a gente vai falar aqui sobre esse é o meu capítulo. Eu tenho 2 capítulos favoritos. Esse é um dos meus favoritos, se não for o mais, que é você saber o seu suficiente. E eu acho que eu já fiz essas falas aqui 1 milhão de vezes, porque talvez eu até tenha pego desse livro, A Importância de Saber o Suficiente. O que que ele fala aqui? Ele já começa com uma história, eu nem lembro os nomes das pessoas na história, mas eu vou narrar da minha cabeça. Que era, ele estava, não necessariamente ele, né, mas ele estava narrando 2 escritores que estavam dentro de uma festa, e era uma festa super pomposa e tal. E aí um dos escritores chega para o outro e fala assim: "Tá vendo fulano ali, que é o anfitrião dessa festa? Ele é um super bilionário, ele tem A, B, C, D ou E", e fica falando de tudo que a pessoa tem, como se estivesse falando assim: "Caramba, que legal", ou colocando ele num pedestal pelas conquistas materiais que ele teve. E aí o outro escritor que está ouvindo, fica ouvindo, 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 e chega no final, vira para ele e fala assim: "Ele pode ter muita coisa, mas ele não tem uma coisa que talvez eu tenha". E aí você vai falar o quê? É felicidade, é isso? Não, eu tenho o que eu considero suficiente. E isso pegou, assim, porque ele só falou isso: "Eu tenho o que eu considero suficiente", porque a gente fica nessa busca insaciável por mais, 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 mais. Esse capítulo me lembrou muito quando eu estava no sabático, eu até fiz uns stories sobre isso, porque eu fiquei muito impactada no dia, que era, eu estava numa praia, aí eu vou falar assim, vai parecer aquela pessoa meio doida que tá falando assim: "Eu estava numa praia na Itália, nã-nã-nã". Não, gente, você estava numa praia na Itália? Realmente estava. Que eu cheguei lá andando com meu filho, com meu marido cheio de coisa debaixo do braço, não sei o que e tal. E quando a gente chegou na praia, a Com a gente viu que marmita. uma marmita, exatamente, com um pote de marmita e tal, não sei o quê, né. Cheguei na praia e tinha várias pessoas nessa mesma vibe, mas era uma praia que eu não sabia que era de pessoas que tinham um poder aquisitivo alto, mas elas não chegavam na praia como eu cheguei, porque eu tive que chegar através de uma trilha. Elas chegavam de barco. Então era uma praia que tinha muitos iates, né. E aí a gente ficou ali observando os iates e tal. Eu não tenho barco, mas eu gosto de barco, tá. É a única coisa que eu vejo, assim, e falo assim: "Pô, deve ser legal ter um barco". Nunca teria, mas, assim, é uma coisa que eu olho e falo assim: "Deve ser legal ter um barco". Mas só olhando, assim, devaneio. Então vários iates super legais, eu ali olhando, só olhando, com a minha marmita. De repente chega um iate, mas não era um iate, chega um iate gigante, assim, mas gigante.
E todo mundo você via nos outros iates parando para olhar aquele iate chegando. Se não bastasse o iate chegando, dá 5 minutos e chega um helicóptero pousando naquele iate. Ou seja, alguém ali muito rico que estava tipo assim: "Deixa eu, sei lá, fazer minha hora de almoço". Eu não sei o que estava rolando ali, porque está muito distante da minha realidade. Mas o meu ponto era, eu estava olha como é que é a lógica do narrando. Caramba, ela tá falando que ela estava numa praia na Itália, já é uma coisa assim, tipo, num outro patamar. Aí eu estava num outro patamar, mas com uma minha marmita na praia, olhando num outro patamar a galera no iate, ok. E essa galera no iate, ok, entre aspas, olhando um outro patamar de um super iate que chega com o helicóptero. O cara do helicóptero tá olhando pro, sei lá, Elon Musk que tá indo fazer uma jornada em Marte. Não tem fim o negócio, entendeu? Não tem fim. E se a gente não souber o que é o nosso suficiente, é um jogo triste, na minha opinião. Não tô falando que a gente tem que se contentar, e ele fala muito sobre isso no capítulo, em: "Ah, então eu vou viver aqui, sei lá, de uma forma que eu não quero conquistar nada". Não tô falando que a gente não tem que ter ambição na vida, até porque pra você conquistar a independência financeira, você precisa de ambição, não tem outra alternativa. Mas sabendo o que é o seu suficiente, como que a gente sabe o que é o suficiente? Se conhecendo, acho que tem muita relação até com o episódio que a gente fez com a Regina, que já foi publicado, que é o que de fato me traz satisfação. Então, assim, eu sou muito fã desse capítulo, sabe. E um outro ponto que ele coloca, e isso para quem tá na jornada da independência financeira, é um ponto que é um dos pontos mais fundamentais e a gente subestima, que é: "Entendi meu suficiente? Ok. Que linha de chegada é essa? Que linha é essa que eu tô traçando, para eu não ficar toda hora postergando essa linha de chegada?". Claro que a gente até vai falar sobre isso, eu tenho que ter margem, eu tenho que ter segurança, claro que eu posso mudar, eu não tô entrando nesse mérito, a gente muda, a gente pode mudar nossos objetivos, não tô falando que uma vez que você definiu essa linha, ela é imutável, mas tem que ter muita clareza do porquê que você está alterando essa linha de chegada, porque senão a gente tá sempre numa busca, como eu disse, insaciável, assim. Então ele fala muito sobre isso não tá só relacionado a dinheiro, porque quando a gente tá falando, volta para o subtítulo dele de ganância, lições sobre fortuna, felicidade, qual é o seu suficiente? Porque dependendo do seu desejo, a gente tá falando de dinheiro, de poder, de prestígio. Então, o que é isso que tá sempre me movendo para esse mais, mais, mais? Às vezes já nem é mais o dinheiro, mas é uma necessidade de um poder, é uma necessidade do ego ali sendo massageado, de se você for largar um crachá, as portas não vão abrir da mesma forma para você, eu não sei. A gente precisa entender que jogo é esse para saber o suficiente. Eu simplesmente amo esse capítulo, se tiver que ler um capítulo nesse livro, com certeza esse é um deles. Eu concordo. E ele tem uma frase que eu não tenho certeza se tá nesse capítulo, eu acho que é até outra, não tenho certeza, não, talvez seja nesse, que é: "A maior habilidade que você pode desenvolver para gerir bem o seu dinheiro é fazer a linha de chegada parar de se mover". Acho que é assim, eu tô traduzindo no freestyle também. Mas eu amo, porque é exatamente a cena do iate, é a cena do iate. E assim, eu não vou pôr minha mão no fogo, mas eu não me surpreenderia se você tivesse mais dinheiro no banco do que a pessoa do helicóptero, tipo, eu não me surpreenderia. É, nesse caso aí acho que tá um pouco A diferente. pessoa do iate menor, talvez do que a pessoa do iate menor. Porque assim, você mesma, você sabe, assim, você atende muitas pessoas, você atende pessoas que muitas vezes ganham muito bem e que não estão conseguindo poupar, justamente porque a linha de chegada foi ficando cada vez mais longe, porque você fala: "Meu, como é que eu sou", vou chutar um caso aqui, como é que eu sou uma pessoa que ganha R$ 50.000, meu marido ganha R$ 50.000 e a gente mora num AP de 100 metros? Como, gente? Não faz sentido, eu preciso morar num AP maior. Como é que eu ganho X e eu ando num carro que tem 10 anos? Não, espera aí, eu preciso, né, tá tudo de acordo com o meu patamar. E aí você vai inventando na sua cabeça o que que é esse seu patamar, né, como é que eu atingi independência financeira e eu pego o metrô? Tipo, gente, não, imagina, eu tenho que me adequar no meu patamar mudou. Só que aí se o seu patamar vai mudando na sua cabeça e essa linha de chegada vai subindo, quando você vai ver, você não tá guardando nada, não importa quanto você tá ganhando, né. Então ele fala melhor, e inclusive tem um capítulo que ele fala muito sobre isso, do quanto você deveria guardar, e isso que é o mais importante. É maravilhoso. Próximo capítulo que a gente selecionou chama Juros Compostos, eu acho, em português. É o 4, né, Cá? Eu acho que sim, ele fala de juros compostos, eu tenho aqui em português também. Ah, sim, ele chama de o 4 é compostos e confusos. Gostei, eu não lembrava que o título era esse. E ele basicamente fala do poder dos juros compostos. A gente já trouxe isso
em outros episódios. E realmente é algo que acho que a gente nunca vai parar de trazer, porque é difícil a nossa cabeça entender os juros compostos, como eles funcionam. Então eu não vou nem dar um passo para trás, eu vou dar 2 passos para trás. Se você está ainda se sentindo desconfortável com o conceito de juros compostos, a gente vai explicar. Basicamente, vamos supor que você esteja multiplicando 8 por 3. Então, 8 mais 8, 24. Agora, se eu elevo 8 ao cubo, ou seja, se eu elevo a terceira potência, eu tenho 8 vezes 8, que dá 64, vezes 8, que dá 512. Então, se eu multiplico por 3, 8 por 3 é 24, 8 elevado à terceira vai para 512. Se eu faço 8 vezes 9, dá 72. Se eu faço 8 elevado à nona, dá 134 mil e uns quebradinhos. Então, olha como esse gap entre um e outro vai aumentando. Quanto mais você eleva, né, a nona, a décima primeira, ele não vai aumentando na mesma ordem, né, não uma linha na diagonal. É como se fosse um C meio deitado, assim, é uma curva que sobe de um jeito que é difícil o nosso cérebro entender. Então, é isso que acontece, por exemplo, com taxa de juros se você não paga o cartão de crédito, ou se você tem uma dívida que você nunca paga, né? Ela vai aumentando numa proporção que vai aumentando também essa proporção, justamente porque você deixa de multiplicar depois vezes 2, vezes 3, você vai multiplicando vezes ele mesmo, o número, muitas vezes. É gritante o efeito dos juros compostos, e eu acho lindo que, de novo, ele traz exemplos relacionados à natureza, e eu amo isso. Então, nesse capítulo, ele fala, por exemplo, como uma mudança de 1 grau, 2 graus na temperatura mudam o clima de um lugar ao longo de décadas, ao longo de centenas de anos. Ou de como que os icebergs foram formados, né? Às vezes, por uma mudança pequena no clima do lugar, o negócio que começa como uma crostinha de gelo, milênios depois é um pedaço de quilômetros de gelo, sabe. Então eu acho legal que esses exemplos ajudam a gente a entender a magnitude do que ele está tentando falar. E uma frase muito boa desse capítulo que eu gosto é que você não precisa de uma força tremenda para ter resultados tremendos. Você precisa de uma mudança pequena, só que feita por muito tempo. E isso vai trazer o resultado tremendo. E basicamente é isso, assim, os juros compostos são o molho secreto ali da receita para você ter sucesso. Acho que, óbvio, não é a única forma. Se você poupar o máximo possível num período curto de tempo, é possível. A Carol vai trazer um comentário até sobre isso, que eu gostei muito que ela trouxe no roteiro, mas na maioria dos casos, né, para a maioria das pessoas, o que vai ajudar é o tempo, é você deixar o dinheiro lá quieto por 10, 20 anos, 30 anos, né? Pensa, se você tá na faixa dos 30, se você tá na faixa dos 40, pensa por quanto tempo dá para deixar, ou 50 também, enfim, a gente tem uma expectativa de vida de quase 100. Imagina por quanto tempo dá para deixar esse dinheiro quieto, rendendo e te servindo no futuro, né? Um dinheiro que parece pouco hoje, com juros compostos, isso pode ser a diferença de você ter condição de se manter ou não lá na frente. Para a maioria de nós, assim, o segredo da receita é o tempo, e o tempo é quem faz os juros compostos fazerem a magia deles. Perfeito. E, esse ponto que a Vicky estava falando, que eu tinha colocado para falar aqui no roteiro, é que eu sempre penso, né, poxa, eu tô aqui, eu dei meu exemplo pessoal, enfim, quem já ouviu outros episódios sabe que eu tinha vontade de alcançar a independência financeira muito nova, isso foi possível, mas é contraintuitivo com essa questão do tempo, apesar de ter durado bastante tempo, porque a gente está falando aí de basicamente 2 décadas, não foi da noite para o dia. Mas ainda assim, ok, é uma idade precoce. Quando a gente para pensar dessa forma, os juros compostos eles atuaram, mas talvez eles não tenham atuado na sua plenitude, que é você esperar mais tempo ainda para deixar eles atuando. E um conceito que eu acho bem interessante, eu acho que pode ser legal para quem está ouvindo, porque tira um pouco essa ansiedade e essa vontade que eventualmente a gente tem de chegar lá muito rápido, e para algumas pessoas a poupança extrema não é uma dose de sacrifício, são poucas as pessoas, mas elas existem. Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa que, enfim, também poupa um alto percentual, mas a gente sabe que é a minoria. E para a maioria você vai poder poupar um percentual menor. Aí a pessoa olha assim e fala: "Mas, eu queria atingir isso um pouco mais cedo e tal". Qual é uma outra alternativa para justamente a gente entender os juros compostos? Tem um termo, se vocês tiverem interesse, deem um Google, que se chama Cost
COAST, coast, de costa em inglês, FI, de Financial Independence, de independência financeira. Então, Coast FI. Que conceito é esse? Ele é como se fosse uma subdivisão do FIRE, digamos assim, porque o FIRE, ele traz no nome independência financeira, aposentadoria antecipada, na tradução livre. E esse Coast FI, a ideia dele é, você vai fazer um esforço, só que depois que você fizer esse esforço, você vai atingir um montante que ele ainda não é o suficiente para sua independência financeira, não é o suficiente. Mas, se você atingir um montante, deixar ele coast, ou seja, deixar ele ali parado, não é parado na conta corrente, é investido, deixado ele bem investido ali quietinho. E continua a sua vida, talvez não precisando mais fazer aportes volumosos ou aportes qualquer que sejam, você vai seguir a sua vida trabalhando, mas talvez com uma coisa num ritmo mais leve, com um trabalho mais alinhado com aquilo que você gosta, enfim, tendo uma renda que cubra as suas despesas e vai deixar esse montante investido. Quando chegar lá na frente, com 60 anos, 65, tanto faz a idade que você projetar para você, esse dinheirinho não no sentido de ser pouco, mas esse dinheiro, ele foi crescendo, ele tomou lá o fermento dos juros compostos, deixou ele atuar, e isso já é suficiente para sua independência financeira. Muitas das vezes, o que a gente faz? A gente faz uma reserva ou vai juntando dinheiro, que depois dá aquela coceirinha, ai, quero mudar de casa. Eu até poupei, mas aí eu vou lá e pum, pego esse dinheiro. Ou, agora aconteceu tal coisa, não estava organizado, vou lá e pego esse dinheiro. Se a gente deixa esse dinheiro parado, eu não tenho a independência financeira antecipada. Mas quem disse que eu preciso da independência financeira antecipada? Ninguém disse isso. Eu posso fazer movimentos da minha vida e deixo esse dinheiro. Agora, obviamente, tem que fazer. É uma questão de conta, né? Eu faço a conta para saber que montante é esse que investido vai render o suficiente lá na frente para me dar essa independência financeira. Então, acho um conceito bem legal. Eu quero gravar, depois também a gente estava falando aqui de gravar um episódio sobre isso, porque eu acho que é um conceito que tira muito dessa ansiedade, mas ao mesmo tempo traz o tom da responsabilidade, porque também esse dinheiro não vai aparecer, não vai brotar ali magicamente. É o que eu faço para juntar esse dinheiro e esse dinheiro ficar investido. Então, acho que é um conceito legal de trazer aqui. Eu amei, eu nunca tinha ouvido esse conceito, eu amei. A gente com certeza vai fazer um episódio disso. E acho que não só isso que você falou no final, né, da gente não subestimar o quanto tem que fazer de esforço para chegar no ponto de pelo menos deixar esse valor investido, mas também a gente não pode também subestimar que vai dar vontade de mexer nele depois, né? Que acho que é aí que volta a historinha do zelador. Tipo, ele só ficou milionário porque ele deixou quieto. E eu digo mais, Vicky, porque esse conceito, por isso que eu acho que merece um episódio inteiro, ele tem uma outra pegadinha. A pegadinha é, eu consegui juntar esse dinheiro porque eu tinha um custo de vida X. Aí eu deixo esse dinheiro quieto ali, aí eu agora inflaciono o meu custo de vida, não poupo mais nada, mas ele era suficiente para um custo de vida. Opa, E aí aí eu não me fico. cobre mais. Então, assim, ele precisa de uma consciência financeira e de noção dos números grande. Acho que vamos fazer um episódio sobre ele que eu acho que merece, mas é uma outra alternativa. Tem muitas alternativas. O ponto é, qual é o esforço que a gente vai fazer para colher lá na frente e entender que esforço é esse, se ele é suficiente ou se ele não é. E deixar os juros compostos fazer trabalho pesado, sabe? Que é realmente o tempo. Antes da gente trocar de tema, então, trocar de tema não, né? Ir para o próximo capítulo, então eu vou trazer só mais um exemplo em relação a juros compostos, que ele fala bastante do exemplo do Warren Buffett nesse capítulo, que para quem não conhece é o investidor mais famoso da história. Ele ainda é vivo, ele tem mais de 90 anos, se eu não me engano, não olhei ainda. Mas ele falou que quando ele escreveu esse livro, que ele publicou em 2020, naquela época o valor que a gente chama em inglês de net worth, né? Qual que é o valor do patrimônio dele, quanto que ele tinha investido, qual que era o valor dele, era de 84,5 bilhões. E que desses 84,5 bilhões, 84,2 vieram depois que ele já tinha 50 anos. Por quê? Porque dos 50, querendo ou não, já faz 40 anos que ele fez 50 anos, né? Então, ele já foram décadas depois dos 50 anos. Mas pelo poder dos juros compostos, o dinheiro que ele tinha quando ele tinha 50 anos, não vou dizer que é pouco também, ele tinha 300 milhões de dólares. Para mim, tudo é maravilhoso já. Mas só por ele não ter mexido nesse dinheiro e ter deixado rendendo por mais décadas, óbvio, é que não tô falando de renda fixa também, ele continuou trabalhando, ele continua sendo um grande investidor e tal, mas eu acho interessante que mais de 90% do dinheiro dele veio depois dos 50 anos por ele não ter mexido. E um outro exemplo dele é que se ele tivesse parado de investir com 60 anos, então ele deu esse exemplo dos 60 anos, que é meio que o número mágico quando a gente pensa em aposentadoria, né? Tipo, atingir a idade em que eu sou considerado idoso. Ele falou, se ele tivesse ido jogar golfe com 60 anos e parado de trabalhar, parado de investir, o valor que ele teria na conta seria 1%
do que ele tem hoje. Então, se ele tivesse parado 30 e poucos anos atrás, ele teria 99% a menos, porque ele não teria acumulado o valor dos juros compostos. Então, a gente está tentando trazer exemplos para mostrar o poder que não é linear e que não é fácil de entender, mas que os juros compostos realmente são uma coisa de loucos. E agora indo para um outro tema que não é um dos meus capítulos favoritos, mas é um dos meus temas favoritos, então tem várias quotes aqui. É um capítulo muito bom, tá? Não é dos meus favoritos, mas não é porque ele é ruim não, pelo contrário, ele é muito bom, porque o do Suficiente pra mim, sei lá, ele me pega. Que é o ficar rico versus continuar rico. Esse trade-off, assim, essa comparação, né, ela é muito maravilhosa. Vou trazer aqui alguns quotes algumas falas dele e depois a gente comenta. A primeira delas é: mais do que grandes retornos, o que quero ser é a prova de falências. E se eu for a prova de falências, de fato acredito que vou ter os maiores retornos, porque serei capaz de permanecer no jogo por tempo suficiente para que a composição faça maravilhas, que é o que a gente acabou de falar dos juros compostos. Sim, essa frase é bem poderosa. É claro que quando a gente ouve ela, e se a gente está passando por algum período conturbado, que, sei lá, perdeu tudo, por qualquer motivo que seja, a gente fala assim, poxa, então eu tô no jogo errado. Óbvio que na vida a gente vai poder ter fases que a gente vai poder errar e etc. Mas a gente deveria buscar, que é isso que ele está trazendo aqui, um jogo onde a gente consiga permanecer. E esse jogo onde a gente consiga permanecer, eu ia ver que a gente fala muito sobre isso aqui, é um jogo onde eu me sinto confortável nesse jogo que eu tô jogando. Eu me sinto criando um hábito que eu tô fazendo ele de forma permanente, não é aquela frase maravilhosa que a sua amiga disse, né? É melhor do que ser ocasionalmente ótima, é melhor ser consistentemente boa. É sobre isso. Então, esse permanecer rico depois, ele vai continuar exigindo escolhas. Aí eu vi que a gente já tem falado sobre isso, que também é um outro episódio que eu quero trazer aqui, que é: a independência financeira não é um estado permanente, talvez até seja esse o título, onde para eu permanecer com o meu patrimônio e usufruindo daquilo que eu conquistei, eu continuo tendo que ser diligente com as minhas ações, eu continuo tendo que ter a paciência, porque não necessariamente eu vou poder usar aquele dinheiro todo no momento que eu quero, com o que eu quero, existe um planejamento para isso. Só que quando a gente chega nesse ponto de poder usufruir da nossa renda, eu acho que a gente já passou tantas décadas aprendendo sobre isso, que isso se torna natural. Eu vou continuar tendo que fazer escolhas. Então, acho que esse é um ponto bem importante. E um outro item que ele traz, que eu concordo 100%, é: fazer planos é importante, mas a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Eu amo essa frase, ainda mais vindo de uma planejadora financeira, alguém que ama fazer planos. E todo mundo fica brincando: ah, porque você vai fazer um plano e a vida vai mudar, a gente faz planos, Deus ri. Sim, a vida vai mudar. Ela vai trazer novas variáveis e é exatamente por isso que vale a pena ter um plano. Acha que, sei lá, o Amir Klink sai para velejar, nem sei qual é o termo, velejar, atravessar aí as coisas, e ele não tem um plano. E você acha que o plano que ele fez previu a chuva na tempestade com a onda? Não, mas isso tirou ele de fazer um plano? A gente vai precisar de um plano, e um plano para quando o plano não der certo, e o plano do plano. Aí tem gente que acha isso sufocante, eu acho nirvana, acho ótimo, acho maravilhoso a gente poder pensar na vida. Plano é sobre pensar na vida. Ah, mas saiu tudo diferente? Claro que vai sair diferente, faz parte, e é saber lidar com isso. E o plano, ele só é útil, que é o que ele também traz, se for capaz de sobreviver à realidade. Parece tão simples, né? Mas é maravilhoso. E um futuro repleto de incógnitas é a realidade para todos. Simples assim. Um bom plano não finge que isso não é verdade. Ou seja, o Excel, gente, eu brinco sempre nos atendimentos, o Excel aceita tudo. A gente coloca o custo que a gente quiser, a gente coloca a taxa de rentabilidade que a gente quiser, a gente modela o que a gente quiser. Aliás, pessoas que trabalham em empresa sabem bem o que é fazer isso. Ah, tá bom, o PowerPoint aceita tudo, o Excel aceita tudo. Agora, a realidade se impõe. Tem uma frase que eu amo que é: mais ficções foram contadas no Excel do que no Word. Adorei, eu não conhecia essa frase. É, exatamente, ele aceita tudo. Olha que coisa linda, né? Ele não vai chegar para você e falar: você tá viajando, ele vai ali, vai colocar. Então, a gente precisa saber que a gente precisa colocar o imponderável. Isso traz, são margens de segurança, várias coisas que ele vai falando. É um plano para a prova da realidade. Não significa dizer que a gente vai estar 100% blindado, mas a gente tem que ser realista aqui. Não adianta entrar em devaneios, digamos assim. Temos que ter margem. Então, acho esse capítulo bem legal. E é uma fase que eu me identifico muito, porque quando a gente está na fase de acumulação, e isso é meio doido também, acho que isso vai entrar numa outra área, então eu vou tentar ser breve, mas estava brincando com a Vicky. Na fase de acumulação, que muita gente se sente ansiosa, ai, falta muito tempo, ai, falta isso, minha cabeça tá. Cara, eu era zero ansiosa, porque sei lá,
Era mais fácil você acumular do que depois que você, entre aspas, chegou lá, você tem que manter aquilo. E parece simples, parece: "Ah, o esforço maior já foi feito", sem dúvida, foi feito um esforço, mas é necessário ter um esforço também para a preservação disso. É difícil você também se manter naquela situação. E isso pode ser uma fonte de ansiedade, ainda mais hoje com redes sociais, onde a gente vê todo mundo se comparando com todo mundo. Eu não tô falando nem comparação de gastos, tá? Eu tô falando de comparação, porque infelizmente eu preciso ver o que as pessoas falam sobre isso, que é comparação até de estratégia mesmo. A gente às vezes gera ansiedade, não é na base de comparação dos gastos, essa parte pra mim não pega. Mas, você tem que fazer isso com seu dinheiro, você tem que fazer aquilo com seu dinheiro, você tem que isso, você tem que aquilo outro, que é o que eu e a Vicky a gente busca não trazer aqui. Olha só, cada pessoa tá jogando seu jogo, aliás, isso é um capítulo, não tente jogar o jogo dos outros, jogue o seu jogo. Isso tudo é pra dizer que o pós riqueza, entre aspas, também você tem que se manter nesse jogo aí depois. Você me lembrou de uma frase dele, eu acho que tá em outro capítulo, mas que é exatamente sobre isso, que é: muitas pessoas quando falam que querem ser milionárias, na verdade elas querem ter o poder de gastar $1.000.000, mas ser milionário é o oposto disso, porque se você gasta, você não é mais milionário. Então acho que é bem isso, assim, de você, depois de ter passado pela fase de acumulação, não é tipo: "Uhul, sou milionária", tipo, você vai ter que ter talvez até mais disciplina, porque se você não tem mais renda, assim, você tem que fazer aquilo dar, tem que dar, né. Não é o seu caso, hoje você gera renda, você é nova, mas imagina se eu tivesse aposentada com esse valor e, assim, não tenho mais condição de ter renda. Eu preciso ter uma disciplina, sabe? Perfeito. Não é trivial, assim, não é trivial. O esforço foi feito, mas não é trivial o pós. É, então, é isso, acho. E aqui agora indo para um outro ponto, acabou que a gente estava tentando fazer um pingue-pongue, mas entrou um outro ponto aqui junto, que daí dos 2 capítulos que eu falei, é O Suficiente, que era o meu preferido, e o da Liberdade. Já fiz episódio sobre isso, esse coach é o coach que, se eu tivesse, eu não tenho tatuagem, mas se eu tivesse, eu acho que era o coach que eu ia tatuar, que é: ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar. E assim, pra mim essa frase ela é matadora. É claro que a gente sabe que felicidade é uma coisa subjetiva, eu ia ver que a gente não é expert nessa parte, inclusive tem vários estudos sobre isso, é um tema que obviamente desperta nosso interesse, mas eu não sou expert. O que ele traz no livro é que, enfim, segundo uma pesquisa de Michigan, claro que a gente tem várias pesquisas sobre o tema, mas uma pesquisa era que ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida é um indicador mais confiável de sentimentos positivos de bem-estar do que qualquer uma das condições objetivas que costumamos a prestar atenção. Ou seja, se eu tenho uma sensação de controle, isso me traz mais felicidade do que ter algo objetivo como um carro, como uma casa. Claro, isso também pode me trazer felicidade, mas é um critério. Esse controle, ele é um critério um pouco subjetivo. Concordo. O que é ter controle sobre a própria vida? E aí aqui alguém pode estar ouvindo falando assim: nossa, é um devaneio, porque a gente não tem controle de nada. E eu concordo, a gente não tem controle de nada. Daqui a pouco eu vou sair aqui da minha casa, pode acontecer alguma coisa comigo. Eu não tenho esse controle e acho que isso é a graça da vida, que se a gente também controlasse tudo, seria meio sem graça. Sei lá, sendo mãe, eu não tenho controle. Meu filho, agora mesmo, passou vários dias que ficou doente, tudo mudou, você tem que reorganizar tudo de novo. Eu também posso ficar doente. É óbvio que a gente não tem controle sobre tudo. Mas quando eu tenho um pouco mais de poder de escolha, e esse é um clássico exemplo de poder de escolha, onde eu não tenho mais chefe, onde eu tenho que ficar pedindo permissão para hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu vou fazer aquela coisa. Isso me exime de responsabilidade? Não, porque eu também tenho uma carteira de clientes para atender. Mas eu posso definir, já que eu tenho a independência financeira, até onde eu estou disposta a atender. Eu só vou atender 3 vezes na semana, 2 horas, eu só vou fazer assim. Eu tenho mais poder de escolha. Eu continuo tendo responsabilidade, acho que a gente vai ter responsabilidade pro resto da vida. Isso é inerente da gente. Mas o controle que ele quer dizer é poder de escolha. E não sejamos hipócritas. Dinheiro traz poder de escolha. Ele traz. Se eu tenho uma reserva, eu já tenho mais poder de escolha do que quando eu não tenho a reserva. Se eu tenho um determinado patamar que banca as minhas contas mais básicas de sobrevivência, eu tenho mais poder de escolha. E eu, particularmente, concordo com ele que é uma grande métrica de felicidade, porque a sensação que eu tenho hoje é muito boa de ter mais poder de escolha do que eu tinha antes. Porém, eu acho que isso vale a pena pontuar, antes, quando eu tinha menos poder de escolha do que eu tinha hoje, eu me sentia feliz por estar colocando um tijolinho
que ia me trazer mais poder de escolha no futuro. Então, isso foi muito importante, eu vou ficar batendo nessa tecla, porque isso foi muito importante na minha jornada e eu acho que pode ser importante na jornada de outras pessoas. Não necessariamente eu tenho o poder de escolha hoje, mas eu me sinto feliz pelo fato de ter colocado algo que está me trazendo mais poder de escolha no futuro. É uma questão de não ter uma preferência temporal imediatista mesmo. É de entender, óbvio que eu não vou deixar de viver, vou continuar com isso tudo, mas o meu viver inclui construir o meu futuro. O meu viver atual faz parte dele construir o meu futuro e isso me traz uma sensação de felicidade. Eu posso não ter o poder de escolher o controle agora, mas a sensação é que eu estou criando isso e isso por si só já traz esse benefício. Então, acho bem poderoso, assim, a gente entender o dinheiro como maior controle sobre a vida, eu acho. Você comentou que dinheiro traz, sim, mais poder de escolha, eu acho que é daí que vem um pouco do dinheiro traz felicidade, assim, acho que a gente também pode até, pensando agora, assim, a gente pode até fazer um episódio disso, a gente estuda mais sobre felicidade ou traz alguém, mas eu acho que um grande ingrediente dessa frase é justamente isso, é você poder sair de uma situação que você não quer, é você poder o oposto, né, ir em direção a alguma coisa que você queira, fazer uma transição de carreira, enfim, ajudar alguém que você ama, ter menos estresse, né, por causa de dinheiro, enfim. Então acho que, a gente seria super ingênuo, né, de falar que o dinheiro não traz felicidade. Acho que só dinheiro sem outras 1000 coisas, realmente. Mas eu lembrei eu acho que é um post que o Morgan mesmo fez em algum momento, se eu não me engano, era um homem com um carro mais barato, não lembro o carro, Toyota, sei lá, nos Estados Unidos um Corolla é mais barato do que, sei lá, uns carros gigantes que eles têm. E era um cara com esse carro indo em direção à casinha dele nas montanhas, cruzando com um cara de Ferrari indo pro trabalho. Essa imagem, pra mim, fala mais do que 1000 palavras, assim, tipo, a pessoa que e tudo se conecta, né, que tem a noção do que é suficiente, e aquilo pra ela tá ótimo, e ela tem controle sobre o próprio tempo, vai ter muito mais felicidade do que a pessoa que tá lá andando de Ferrari, mas tá enrolada em custo fixo altíssimo, tem que pagar um monte de coisa, tem um monte de parcela, um monte de não necessariamente dívida, né, apesar de parcela ser uma dívida, mas que tá com custo de vida ali corroendo a renda dele, o dinheiro pinga, já vai pra pagar a conta, pinga, e o outro tá lá de boa, sabe, tomando um chazinho, lendo seu livro na casa na montanha com um carro bem mais simples, porque ele sabe o que é suficiente pra ele, ele tem controle sobre o tempo dele, ele pode fazer o que ele quiser, não precisa trabalhar. Então, nossa, essa imagem me pegou muito. Você sabe que isso é muito de como a gente vê as coisas. Nesse exemplo da Itália, eu lembro que eu fiquei brincando com meu marido: "Ó, a gente tá aqui na praia vivendo um sabático com o nosso filho, e eu acho que esse cara que tá chegando de helicóptero aí tá bem fazendo um almoço de negócios, não tá com pinta? Acho que ele tá fazendo um almoço de negócios e que ele queria estar aproveitando", porque o helicóptero entrou, ficou 1 hora, depois saiu. Aí a gente ficou brincando. E é muito da forma como a gente enxerga. Eu poderia estar ali falando assim: "Nossa, que coisa maravilhosa", e eu enxerguei de uma outra forma, totalmente diferente. É muito de como a gente conta pra gente mesmo também, né. É, total. Eu vou comentar agora o capítulo 8, que é o paradoxo do homem no carro. Esse eu vou comentar mais rapidamente, mas eu gosto muito também. Ele fala que no comecinho da carreira dele, ele foi manobrista. Acho que isso é bem comum até nos Estados Unidos, né, muita gente na época da faculdade ou na escola mesmo, que faz trabalho de garçom, várias coisas, mesmo que depois queira ter uma carreira de sucesso e tal. E aí ele fala: "Eu fui manobrista há um tempo", e ele fala que a sensação que ele tinha quando ele via um cara chegando num baita de um carrão, nunca era: "Nossa, esse cara é fogo", né, pra não falar palavrão, não sei se pode falar palavrão no nosso pode. Ele falou: "A sensação que dava era: nossa, quando eu tiver tanta grana quanto esse cara, eu vou querer um carro diferente desse, eu vou querer um vermelho e não azul". Ou: "Nossa, esse cara tá de Lamborghini, mas puta, eu prefiro, sei lá, nem sei os nomes dos carros, eu prefiro a Ferrari". Quando você vê alguém ou com o iate gigantesco, por exemplo, ou com a casa gigantesca, etcétera, ao invés de você ficar pagando pau pra essa pessoa, o que às vezes acontece também, mas ele falou que a maioria das vezes a gente na verdade fica se projetando, pensando: "Nossa, quando eu tiver a grana dessa pessoa, eu vou fazer XYZ". E assim, quando eu li o livro eu falei: "Nossa, mas será?". E aí eu comecei a pensar nos momentos em que eu vi alguém com um carrão, e eu lembro que eu sempre fico pensando: "Nossa, mas eu prefiro", puta, eu não ia ter um Camaro laranja, eu ia querer um preto. Ou: "Ah, mas se eu morasse nesse bairro, eu ia querer uma casa assim e não assada".
E muitas vezes, inclusive a Regina Genetti falou isso no episódio que a gente trouxe dia 28, que muitas vezes a gente gasta justamente para impressionar as pessoas, sendo de forma consciente ou não. Só que as pessoas, quando estão vendo o que a gente gastou e que às vezes nem tinha dinheiro para gastar, né, nem devia ter comprado e foi lá e comprou, a pessoa nem tá impressionada, ela tá se projetando em você e tá pensando nela. Se você for parar pra pensar, todo mundo tá pensando em si o tempo todo. Quem nunca passou uma reunião no Zoom olhando pra própria cara, ao invés de olhar pra cara do outro que tá falando? E que tá falando um negócio super importante, inclusive. As pessoas estão mergulhadas no mundo delas. Pensa você mesmo, assim, quando você vê o outro que, comprou a casa, você já pensou: "Putz, como eu vou querer que seja minha na minha vez, quando eu fizer isso?". Então, assim, o paradoxo do homem do carro é, o cara gasta uma grana pra te impressionar e quando você vê ele no carro, você tá pensando em você não tá pensando nele. Isso acho que ajuda a gente a pensar na hora de comprar algo que é muito caro, ou de fazer uma viagem que você vai postar no Instagram, etcétera, pensa: "Calma", partindo do pressuposto que a pessoa não vai ficar impressionada, e partindo do pressuposto que a pessoa tá cagando pra mim, que na realidade muitas vezes as pessoas estão, o que que eu realmente quero fazer? O que que é suficiente pra mim? O que que já vai me servir muito bem e vai me deixar feliz? Eu acho que, apesar de ser um título estranho, eu gostei muito desse exemplo. Eu adoro esse exemplo do carro também que você colocou, adoro. Eu lembrava bem dele. Aí a gente vai agora para um outro capítulo, que é o do Fortuna, é o que você não vê. Acho que eu vi que a gente já falou bastante talvez sobre isso, principalmente no episódio do Quem Quer Poupar, quem pode poupar, poupa. E a Vicky também já trouxe essa frase do quando as pessoas falam que elas querem ser milionárias, no fundo é poder gastar 1 milhão. Então, assim, o que é fortuna? A fortuna, ela tá na conta bancária muitas das vezes, ela tá escondida, ela não tá aparecendo. Porque aquilo que tá aparecendo não necessariamente muito provavelmente tirou dinheiro do bolso, não é o que tá colocando dinheiro no bolso. E o que a gente mais tem são pessoas acho que tá muito conectado com o que a gente acabou de falar do paradoxo do carro, que a gente não quer é parecer rico. Só que para parecer rico eu gasto mais dinheiro, então eu fico com menos dinheiro, ou seja, eu fico com menos fortuna. Então por isso que essa fortuna ela é invisível. Se você tá andando na rua com a sua camiseta branca, lilás, verde ou o que quer que seja de chinelo, e você não tá com uma roupa escancarado o nome da marca, a bolsa pendurada com a marca, aquele sapato da sola vermelha, como é que a pessoa sabe se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro? Você só tá aparecendo. Só que a gente associa que a outra pessoa tem dinheiro porque ela tá toda emperequetada dos pés à cabeça, mas a conta bancária dela não necessariamente é isso. Então, assim, é invisível. Eu acho que no episódio com a Lilian da gastadora, a super poupadora Lilia trouxe bastante isso, porque ela tava indo por esse caminho e de repente ela falou: "Para tudo, esse caminho não vai me levar a lugar nenhum e eu vou por um outro caminho". Quem não ouviu, acho que vale a pena ouvir esse episódio. É muito sobre isso. Então, a gente tem que saber o que a gente quer. O que que a gente quer? A gente quer parecer ser rico? Isso é uma coisa. A gente quer o dinheiro não para ficar mergulhando nele igual o tio Patinhas, mas para que a gente possa tomar decisões melhores sobre o nosso tempo por ter esse recurso ali à nossa disposição. É basicamente esse tipo de reflexão que ele traz, que é bem legal. Eu acho que até já dá o gancho pro próximo, né, Vicky, que é o outro capítulo. O próximo capítulo é o 10, em português acho que é Guarde o Dinheiro, ele chama Save Money. E me marcou muito esse capítulo, porque foi a primeira vez que eu vi alguém falando: "Olha, tudo bem se você não tem um objetivo claro de como você vai usar o dinheiro agora, você precisa poupar". Porque até então, até 2021, eu tinha muito uma imagem na cabeça, né, sempre vendo muito vídeo de outros produtores de conteúdo, lendo livros e tal, e eu tinha muito na cabeça essa narrativa de que se você não tiver um objetivo claro, você não vai ter motivação para investir, você precisa ter objetivos e tal, e assim, tudo bem, acho que tudo bem ter objetivos, né, inclusive apoiamos e temos, mas, poxa, às vezes a pessoa tá lá nos seus 20 e poucos ou nos 30 e poucos, ou em qualquer momento da vida e fala: "Meu, eu não sei se eu vou querer comprar uma casa, porque eu não sei se eu vou querer ficar aqui no Brasil, ou porque, sei lá, a minha família, eu sei que um dia eu vou herdar a casa deles, então eu não sei se eu quero comprar uma casa", ou já tenho um carro e tô tranquilo com isso, tipo, qual que é o meu objetivo então, né? Tipo: "Não quero ter filhos, então qual que é o meu grande projeto?". Às vezes as pessoas ficam meio tipo: "Putz, vou investir, mas em que eu vou investir? Qual que é o investimento? Porque eu não sei para que eu vou usar, quando que eu vou usar". E às vezes não ter um objetivo claro
atrasa a gente acaba usando como desculpa para não investir, porque, né, não tem lá um valor definido, enfim. E aí foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando: "Tudo bem você não ter um objetivo, você vai ter que investir mesmo assim". Depois de um certo ni ele fala: "Depois de um certo nível de renda, as pessoas se encaixam em 3 grupos, as que guardam dinheiro, as que acham que não conseguem guardar dinheiro e as que acham que não precisam guardar dinheiro". Então, assim, a gente tá aqui tentando levar todo mundo para o primeiro grupo, que é o grupo que guarda dinheiro. As que acham que não precisam, eu acho que é onde vem aí o ponto de não ter um objetivo. Tipo, tudo bem se você não tiver, e ele bate muito na tecla de o mais importante é você ter uma taxa de poupança, não precisa ser altíssima, a menos que você tenha um objetivo no curtíssimo prazo, que é, por exemplo, né, a Carol sempre fala, atingir a independência financeira cedo, mas a sua não precisa ser cedo. Acho que só de você ter independência financeira já é uma baita de uma vitória, sabe. Então, assim, se talvez o objetivo seja com 50 anos ou com 60 anos, eu conseguir me manter. E isso já é um grande objetivo, sabe, e que todo mundo deveria ter em algum nível. Acho que a gente tem poucas verdades absolutas, né, que não pode, mas essa é uma delas. Porque, assim, você querendo comprar uma casa ou não, você querendo comprar um carro ou não, tendo filho ou não, no melhor cenário, a gente gostaria de viver bastante, e o futuro é incerto, então a gente deveria criar esse colchão para que a gente tenha condições de se manter financeiramente no futuro, né, um nível de quanto que isso vai ser, de quanto você precisa, isso depende de você, mas o ideal é você não nadar a vida inteira e morrer na praia depois sem conseguir pagar seu próprio mercado, sabe, sem conseguir ter né, um plano de saúde. Ele bate muito nessa tecla. A gente tem que aprender a ser feliz com menos, eu gosto muito disso que ele traz. E o que é importante é o quanto você poupa, então você precisa ter, me lembra até uma frase do Jorge Paulo Lemann, que é: "Custo é igual unha, você tem que cortar de tempos em tempos". Só que ele fala isso num contexto de empresas, né, e aqui a gente está pensando no nosso contexto pessoal, que realmente, assim, de tempos em tempos você, né, assinei mais streamings, ou estou pagando mais mensalidades de mais coisas, ou simplesmente foi aumentando o meu custo de vida porque meu salário foi aumentando, e se você não para de tempos em tempos e repensa isso e corta esse custo, e corta a unha e faz essa manutenção, se você não é capaz de ser feliz com menos, né, se você tem que pagar milhares de reais para ir para fora do Brasil para ter férias gostosas, se você tem que ter o carro do ano para se sentir bem-sucedido e etcétera, a sua taxa de poupança provavelmente vai ser baixa, e ele fala que não dá, eu acho demais. Você pode criar um patrimônio alto sem ter uma renda muito alta, mas você não tem a menor chance de criar um patrimônio alto sem poupar dinheiro. Então o que importa é o quanto você poupa, né, não estou dizendo que, não importa, não é que não importa nada quanto você ganha, óbvio que importa. Mas ele fala, uma pessoa que que ganha muito, pode não ter dinheiro guardado. Então, ele fala, acho que a verdade absoluta aqui também por trás de todo o livro é: cara, guarde dinheiro, não importa se você tem um objetivo claro agora no curto prazo ou não, mas para você se proteger na vida, você precisa ter uma taxa de poupança. Quanto mais alta, melhor, óbvio, né? Mas e para isso você tem que aprender a ser feliz com menos dinheiro. E aqui eu vou trazer uma reflexão, Vicky, já dentro do contexto lá do episódio do Quem Pode Poupar Poupa, de novo, fazendo um recorte aqui de quem provavelmente está ouvindo a gente tem essa condição, tá? Não estou entrando aqui num outro métier, que é uma reflexão que é o seguinte: ai, mas eu já olhei tudo, já cortei a assinatura aqui, já parei de fazer tal coisa ali, coisas menores, e eu não tenho, mas eu não estou ostentando, eu não estou fazendo nada e eu não tenho de onde gastar. Eu vou fazer uma reflexão que, ao primeiro momento, você vai ouvir, se você não está poupando dinheiro, se você está poupando muito pouco perto do que você gostaria de poupar. Que você não vai gostar de ouvir, mas que é verdade. Muitos de nós temos um custo de vida incompatível com o que a gente pode ter. Então, se você eventualmente mora num lugar, comprou um carro na emoção que está lá, sei lá, parcelado e talvez não fosse e comprometeu a sua renda. Muitos do perigo da gente não conseguir poupar dinheiro não tá no supérfluo. Se tiver, comemore, porque é fácil de você, não tô falando que é fácil, porque a gente sabe que tem a compra do impulso, eu não tô entrando nesse ponto, mas assim, é mais fácil de você fechar essa torneira. E muitas das vezes o problema não está no supérfluo. O problema está da gente ter criado um padrão de vida só olhando para nossa renda. Cabe, vou lá, pum, moro num bairro mais caro, tenho uma estrutura aqui para me ajudar na casa,
tenho um carro que o IPVA é mais caro, que o seguro é mais caro, que tudo é mais caro. E esse efeito do custo de vida não me permite poupar. Então, é muito difícil retroceder, né? A gente diz que paladar não retrocede. Mas, às vezes, se a gente realmente está preocupado com o futuro, de ter uma aposentadoria, a gente precisa adequar o nosso custo de vida a um padrão que permita a gente poupar. É melhor fazer esse movimento agora do que lá na frente se arrepender. Tô falando isso porque pode estar batendo em alguém que está ouvindo, que fica com isso, mas eu não sei da onde, não sei da onde. Eventualmente é necessário. O grande vilão, às vezes, é o nosso custo fixo mesmo. A gente se embebedou por um caminho que, quando a gente vê, a gente está com um custo de vida altíssimo, que não tem de onde cortar, porque você não consegue nem pensar e talvez o meu problema seja morar num lugar onde eu não deveria morar. Eu vou trazer aqui um exemplo muito rápido, tá? Enfim, de pessoas que eu conheço, não são nem clientes, amigos, onde tem uma condição de vida que tá apertada agora, e aí uma dessas partes recebe uma promoção, ou seja, vai ter um aumento de renda. Poxa, que legal, vou ter um aumento de renda. Só que essa promoção veio com uma mudança de cidade. Ao invés, eventualmente, de vou mudar de cidade, vou ter um aumento de renda e vou manter esse meu custo de vida, não. Poxa, essa cidade tem um custo de vida menor, então eu vou morar num apartamento maior, eu vou colocar o meu filho numa escola melhor, porque vai dar. Eu estou perpetuando a mesma coisa, só que eu não estou percebendo. Então, não, mas tá vendo? O custo de vida é menor, ó, eu estou pagando um apartamento muito melhor, estou tendo um apartamento melhor com o mesmo custo que eu tenho aqui no Rio. Tá, mas então para que você fez esse upgrade de apartamento se você não estava conseguindo poupar, se você não tem uma reserva? É difícil, né? Eu não fico não tô metendo o bedelho, mas assim, tá claro, tá nítido. Para quem entende o mínimo de finanças, tá nítido ali que esse movimento ele não vai ser um movimento sustentável para te dar esse refresco. Então, às vezes é isso, gente. A gente às vezes tem que entender que o nosso custo de vida foi colocado num patamar que não é o ideal. Verdades difíceis de engolir. Nossa, Sim, eu falei pode que ia ser ser um meio episódio desagradável. também. Não, mas é mesmo, é mesmo. O próximo aqui, aí até já tentando resumir, porque a gente se empolga. Eu falei com a Vicky que esse vai ser um episódio difícil. O razoável, ele precisa ser maior, né? Ele precisa estar melhor do que o racional. O que ele quer dizer com isso? E razoável é uma coisa muito qualitativa, bom senso. O que é ter bom senso? Mas o que ele está querendo dizer aqui é o que a gente falou que a planilha se impõe, o que a Vicky falou lá do Excel, no fundo, mais do que o modelo matemático perfeito de como que vai se dar esse investimento você vai ficar nesse jogo? Você está confiante nessa estratégia? Você entende aquilo que você está fazendo? Se você está numa renda fixa, colocando num renda a mais, por exemplo, acho que é um exemplo clássico agora que muita gente está vivendo. Colocou no Tesouro Renda a Mais, IPCA mais 6, uma super taxa. As taxas foram para IPCA mais quase 7, vamos supor. E essa pessoa está vendo as cotas ali se desvalorizando, entrando ali na corretora e vendo o negativo. Você entendeu o que você estava fazendo? Você entendeu que você estava comprando uma renda futura? Você ouviu lá o episódio que acontece quando as taxas sobem? Se a gente entende essas regras do jogo, eu fico nele. Eu posso querer mudar essa estratégia. Até o Morgan, ele fala no final como que ele lida com as finanças dele. Ele fala, eu já mudei minha estratégia uma vez, não significa que eu nunca possa mudar. E eu também me incluo nessa, eu também já mudei. Claro que a gente não fica igual um ping-pong do tipo assim, em termos de timing de mercado. De repente passar, a minha história pessoal, já falei sobre ela aqui. Eu aplicava lá na bolsa, era pouco, porque eu estava no início da minha jornada, mas veio um crash lá em 2008 e eu falei assim, isso não é pra mim. Que bom que eu aprendi, porque é melhor eu ter aprendido isso lá atrás do que eu aprender agora, já com a independência financeira, ter um crash, e ele fala, não adianta você estudar qual é a probabilidade disso acontecer, não sei o quê. No fim do dia, quando você chegar em casa, estiver colocando seu filho para dormir, perdendo teu patrimônio, você tá tranquilo? Se você tiver, tá tudo bem, mas será que você vai estar? A gente, às vezes, tem que experimentar as coisas para entender que não é. Então, assim, trazer esse pouco de razoabilidade. Eu vi que a gente já falou 1 milhão de vezes aqui, quem investe na renda fixa sabe menos. Balela, sabe? É claro que a gente acha interessante ter uma carteira diversificada, é importante, mas não existe isso de você investe assim, é balela, se você investe não sei como, é melhor. E isso é que eu falo que eu acho que hoje em dia as redes sociais causam muita ansiedade nesse sentido. É menos até dos gastos, mas muito de agora é pra ir pra lá, agora é pra ir pra cá. Eu falo, gente, que loucura. Se às vezes isso bate em mim, imagina em quem tá começando nesse caminho. Vai se sentir muita insegurança. É isso, né? Sobre essa razoabilidade mais do que só o modelo matemático da estatística, estatisticamente. Quantos crashes a gente tem estatisticamente? Muito menos do que a bolsa subindo. Mas e quando ele acontece? Te tira do jogo, eventualmente, dependendo de como você lida com isso. Tem uma frase dele nesse capítulo que eu gosto muito, que é: as finanças acadêmicas buscam encontrar estratégia
a estratégia matematicamente ótima. E ele fala: "A minha teoria é de que as pessoas não querem a estratégia matematicamente ótima, elas querem a estratégia que as permita dormir em paz à noite". E eu gosto muito disso, porque acho que foi mais um momento em que eu estava lendo o livro, eu falei: "Opa, esse cara é diferente". Porque quando você lê um livro que a pessoa te mostra um gráfico e fala: "Olha, isso aqui é o que você deveria fazer", vai lá e faz, você está ignorando uma parte grande da equação, que é a pessoa é um ser humano, ela não é um robô, não é uma planilha. E, inclusive, a gente estava no Clube do Livro, a gente leu um livro do John Bogle, que é meio que o pai dos ETFs, e assim, é um livro que, apesar de tecnicamente ser muito bom, ele é isso, ele espera que acha que você quer a estratégia matematicamente ótima e desconsidera que a gente tem emoções e que é o que você falou, às vezes a pessoa, cara, eu vou dormir melhor sendo a pessoa da renda fixa, eu tenho um pouco de renda variável porque eu sei que preciso, é importante, mas assim, não adianta você me mostrar um gráfico de Markov e me falar: "Olha, a proporção é 60-40, eu tinha que ter 60% em ações", se isso vai te dar gastrite. Então, ser razoável, ele fala muito nesse aspecto também de, cara, razoável é o que eu consigo fazer de forma consistente por muito tempo. Não é o que está aqui no gráfico, é um que é um pouquinho diferente, mas também é bom, é razoável, beleza, esse é o que eu consigo fazer. Porque eu acho que tem muito, no universo de finanças, tem muita cagação de regra de o que é o ideal que você deveria fazer. Só que, como diz a minha santa terapeuta, é que o ideal vive no mundo das ideias. E poucas pessoas conseguem implementar as coisas da forma ideal. Inclusive, essa é uma das minhas metas para 2025, sabe, aceitar que a vida não é o ideal, vamos ver o que é o melhor que dá para fazer, mas se a gente só idealizar, a gente só vai se frustrar, porque a gente não faz as coisas da forma ideal. Agora, chegando no final, um dos últimos episódios que a gente vai comentar é um que chama Você Vai Mudar. E eu gostei muito porque às vezes parece que ele tá falando com a gente, né, assim, acho que a gente tem alguns tipos de vieses que são: "Ah, beleza, entendi que as pessoas se comportam dessa forma". Eu não, as pessoas se comportam, mas eu não vou cair nisso, eu sei, eu sou atenta, eu não vou ter gastrite, eu vou aqui montar a carteira de investimentos de acordo com, né, o que está recomendado aqui, aí você vai ver: "Puta merda, não, né, eu percebo que eu sou uma pessoa do grupo das pessoas, né, quem são as pessoas nos livros, a gente também é". E ele fala no livro, assim, as pessoas eu tô até procurando aqui o termo certo, não lembro, mas enfim, todos temos uma ilusão de que a nossa história eu adorei isso, de que a nossa história pessoal acabou de acabar, a parte da história, e recentemente começamos a nos tornar as pessoas que devemos e queremos ser para o resto de nossas vidas. Então quem nunca, né, ainda mais agora que a gente está perto do ano novo, né, eu e a Carol a gente está gravando em janeiro, né, o episódio está saindo acho que já perto de março. Mas, pô, dá essa sensação de não, até o final do ano passado, putz, foi meio bagunçado, não foi o ideal, mas a partir de agora vai ser o ideal. A partir de agora vai, né, o famoso agora vai. E ele fala que, na verdade, nós vamos ter a gente vai ter muitas versões de nós mesmos ao longo da vida, e é difícil aceitar que, meu, talvez daqui a 10 anos a Carol queira outra coisa para a vida dela, é difícil aceitar isso. Ou, sabe, às vezes você quis atingir a independência financeira, porque você fala: "Não, eu quero ficar com a bunda no sofá, quero ter uma vida tranquila", aí do nada você fala: "Meu, eu quero abrir uma empresa". E aí você vai e só muda a vida muda totalmente. E o contrário, né, às vezes você fala: "Não, eu vou trabalhar até os 60, tô guardando dinheiro, mas eu não tenho nenhuma vontade de parar, porque eu não me vejo sem trabalhar". Aí, sei lá, vai que você vê um filme, lê um livro e fala: "Caraca, agora eu consigo imaginar a vida de outra forma, eu quero isso aqui, mudei". Ou nunca quis ter filho, agora quero ter filho, enfim, mil e uma mudanças que eu acho que, assim, isso por si só já é uma lição, a gente aceitar que a gente vai mudar e isso não ser um fim do mundo, né, aceitar que não é tipo, de ontem pra trás eu estava me tornando a pessoa que eu sou hoje e de agora em diante eu vou ser a pessoa ideal. Tipo, já de derrubar isso já é um capítulo que vale a pena. Mas além disso, eu acho que pelo menos a forma como eu interpretei isso reforçou a minha sensação de que eu preciso investir justamente para eu poder mudar se eu quiser, para eu poder ter escolha, né, que acho que é o que a Carol sempre é a tecla que a Carol sempre bate. Cara, eu adoro esse capítulo e eu gosto mais dele hoje do que na época que eu li, porque eu acho que eu me enquadro muito nesse negócio de que você vai mudar. Qualquer pessoa que falasse comigo antigamente, eu falava assim:
quando eu atingir, e eu me colocava um alvo de 40, eu vou parar. E todo mundo olhava pra minha cara e falava assim: "Você não vai parar de trabalhar nunca". Eu falei assim: "Gente, vocês não sabem o que fazer com a vida de vocês não, porque eu sei. Eu tenho um monte de hobby, eu amo praia, eu amo pedalar, eu amo correr, e eu ainda vou ter um filho", porque na época eu não tinha filho. "Eu ainda vou ter um filho". Então, assim, vocês estão loucos, vou ter muita coisa pra fazer. E continuo tendo, mas o que que eu fiz? Arranjei um outro trabalho. Então, assim, e nunca foi o plano. Então, mudou completamente o cenário. "Ah, legal, você ainda faz a renda, então". Sim, mas eu preservo a minha independência financeira num potinho muito especial, onde eu não coloco ela em xeque. Pode ser que isso mude. Hoje eu já enxergo isso, pode ser que isso mude. Pode ser que em algum momento eu queira, sei lá, ter uma vida num outro país, onde essa independência financeira não comporte, e talvez eu vou ter uma independência financeira parcial, porque eu vou complementar. Hoje eu consigo enxergar as 1000 possibilidades que dá pra ter nessa mudança, e o dinheiro continua sendo um fator de poder de escolha, mas o que eu tô querendo dizer é, eu era muito linear, muito dentro da caixinha. No sentido de: "Não, é isso daqui, esse é o plano, vai, 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 quando chegar no plano hoje eu já entendo que não. Parece óbvio pra quem tá ouvindo, tipo assim, é óbvio, mas não era óbvio pra mim de entender. E aí eu acho que você tocou no ponto crucial, Vicky, que é, mas qual dentro do plano, que você tá fazendo pra te dar talvez essa flexibilidade? Isso é muito comum nas consultorias, porque às vezes as pessoas chegam também com uma ideia pré-concebida, e ele fala sobre isso no livro, né. Você não pode ter um plano que é nem muito extremo pra um lado e nem muito extremo para o outro, é óbvio. Porque se você acha que você vai viver com um custo de vida baixíssimo pra sempre, isso é uma prisão. Se você acha que você também precisa de Deus e o mundo pra poder conseguir viver, isso é uma outra prisão, porque você também nunca vai parar. Então ele traz esses contrapontos, o que faz todo sentido, mas às vezes na consultoria, as pessoas vêm também já com uma ideia pré-concebida de: "Ah não, eu quero ter", às vezes a pessoa fala 4 vezes mais do que a renda que ela tem hoje, mas assim, baseado em quê, né? Só numa visão, sei lá. Ou não, eu vou gastar muito pouquinho, porque lá na frente vai dar tudo certo e tal, e eu vou alocar, então agora falando de carteira, eu vou alocar isso lá pra frente, independente do ativo que for, e quando chegar lá na frente esses ativos vão vencer ou eu vou resgatar, e aí eu vou lidar. Eu falei: "Tá, mas qual foi a ponte que você criou nesse prazo aí de 20 anos, 15 anos, seja lá qual for, qual foi a ponte que você criou para mudança de ideia no meio do caminho?". Você precisa criar essas pontes. Então, assim, eu não tô falando que a gente não tem que investir lá para frente, eu sou a favor disso, mas a gente precisa criar pontes, seja com investimentos que vão vencer, depende da carteira de cada um, mas para essa mudança de ideia, mesmo que esse vencimento seja totalmente reaplicado na própria independência financeira, mas a gente precisa ter um plano que possa sofrer margens. Eu acabei de fazer um sabático, imagina se meu plano fosse 100% baseado numa renda recorrente, sei lá, ele poderia não ser suficiente para ter feito sabático, mas como é que eu fiz essa ginástica toda? Através de entender como que seus investimentos também estão te dando essa flexibilidade. Eu sei que é meio intangível o que eu tô falando, porque eu não tô falando de números aqui da minha própria vida, mas o que eu tô querendo dizer é, a gente vai mudar, e não é só a gente vai mudar e depois eu decido. É, se eu tenho um bom plano, esse meu plano me permite também mudanças. Então isso tem total relação com os investimentos que a gente vai fazer. O próximo capítulo é o 15, que a gente escolheu para comentar, que chama Nada é de Graça. E o subtítulo dele eu acho que resume bem, que é quase tudo tem um preço, mas nem todos os preços estão na etiqueta, ou nem todos os preços vêm numa etiqueta. E aqui para mim também foi muito útil, e eu lembro que foi eu sinto que alguns desses capítulos para mim foram meio que uma mudança de patamar, assim, na forma como eu lido com dinheiro, e esse foi um deles. Ele fala: a renda variável, né, a investir em ações, enfim, investir em ETFs, fundos e tal, traz retornos no longo prazo que, principalmente se for da bolsa americana, enfim, não necessariamente a brasileira, mas vai valer a pena e vai compensar se você deixar esse dinheiro investido por, né, algumas décadas ou, enfim, 10 anos, deixar por bastante tempo. Só que ele fala: o preço da renda variável é um preço, entre aspas, escondido, não é um preço que está numa etiqueta, é um preço emocional. E ele fala: só consegue colher os frutos da renda variável quem consegue pagar esse preço de aguentar os altos e baixos. E aqui um exemplo bem recente, a gente não precisa nem ir longe até a crise de 2008, a gente pode ir até a pandemia. Se você pegar, jogar na internet, histórico Ibovespa, ou histórico da Bolsa de Nova York, né, da NYSE, né, New York Stock Exchange, ou histórico do S&P 500. Acho que essa é a forma mais prática de fazer isso, né? E aí aquele símbolo do E, P, S&P
500, que é como se fosse o Ibovespa, né, o índice que tem as maiores empresas, só que o dos Estados Unidos. Se você olha o histórico dos últimos 10 anos da S&P, você vai ver que na pandemia o negócio derreteu, assim, foi caos, caos, e mesma coisa com a Bolsa Brasileira. E em 3 anos, menos de 3 anos, estava tudo bem, e inclusive hoje ela está melhor do que estava até 2019. Então esse é o tipo de preço que as pessoas que estão na renda variável pagam. É um preço emocional. Imagina o desespero de você ter, sei lá, 10, 15, 20, 100 mil reais investidos num ETF de S&P 500 e ele cai 70% num período. Imagina isso. Dá um desespero, dá uma vontade de vender. Então, é um preço emocional. Ele falou, só vai colher os frutos quem conseguir pagar esse preço e segurar sem vender. Então, para mim foi uma virada de chave, assim, porque eu falei, cara, é bom quando você sente, tipo, outras pessoas também estão sofrendo, não sou só eu, vamos aguentar junto, ninguém solta a mão de ninguém. Então, é bom porque você entende qual que é o jogo que você está jogando, que é um jogo muito diferente da renda fixa. É um jogo muito diferente de deixar na poupança. Então, precisa ter estômago. E ter estômago não tô falando no sentido de se gabar. É no sentido de, cara, dói fisicamente, às vezes, você vê seu dinheiro caindo. Então, é uma questão que você tem que ir aos pouquinhos, você tem que ir entendendo qual que é o seu, né, o quanto de disposição que você aguenta. E não também, de novo, não falando no jeito de se gabar, no jeito de, tipo, que eu consigo ter paz à noite. E é isso que é mais importante. E esse é um preço que as pessoas pagam. Então, faz parte, você não está sozinho, acho que é isso. Perfeito. E agora, para finalizar aqui, o último tópico, que eu acho que é basicamente também corroborando com isso que você estava trazendo, é o jogo, né? O você e eu. A gente joga jogos diferentes. O meu jogo é um, o jogo da Vicky é outro, o jogo agora de você que está ouvindo é um, cada um tem sua vida. Ele começa, inclusive, o livro falando isso. E embora a gente possa ver o quanto que é dinheiro que as outras estão gastando com carro, com casa, com roupa, com férias, a gente não tem como enxergar qual é o objetivo dessa pessoa que eu tô vendo as coisas que ela tá gastando, mas o que que é o objetivo dela? Qual é a preocupação que ela tem? O que que ela pretende? Qual é a aspiração que ela tem? Sei lá, ele traz o exemplo, né, eventualmente eu tô vendo aqui essa pessoa numa beca com o melhor terno, o melhor sapato, não sei o quê, sei lá, um caso típico, um advogado, onde ele tá vestido dessa forma e gastando dessa forma, porque ele quer impressionar os clientes, para ele profissionalmente isso é importante, então ele tá gastando: "Ah não, mas eu quero ser igual a ele". A aspiração dele é um jogo completamente diferente do meu. A gente aqui, que tá muito acostumado a ver os looks do dia, a blogueira postando cada dia um sapato diferente, uma roupa diferente, ela tá querendo atrair, sei lá, patrocínio, publicidade, outra coisa, e você aí querendo copiar a lifestyle dela, que tem um jogo completamente diferente do seu, que tá recebendo isso, que às vezes gasta para poder receber mais. A blogueira da viagem, que tá gastando ali com viagem, porque ela quer receber parcerias de hotéis e tá você querendo ir no mesma pegada dela. Cada um tem um jogo. Se a gente não entender qual é o nosso jogo, que é aquilo que a gente está querendo, fica mais difícil. Fica mais difícil lidar com essa parte financeira. Então, identifica qual é o jogo que você está jogando e siga, né? Siga esse jogo. É o seu, não é o do outro. Acho que foi isso para finalizar. Eu acho que se meu pai tivesse escrito esse livro, o nome do capítulo seria aquela frase dele: viva a sua vida, não a dos outros. Se vocês não ouviram, tem um episódio de Dia dos Pais que eu fiz com ele, também recomendo. Mas eu acho que é bem isso, né? Viva a sua vida, saiba qual que é o seu jogo. A gente espera que esse resumão de capítulos que a gente mais gostou tenha te ajudado a ter reflexões legais. E se você não leu o livro ainda, espero que a gente tenha te dado vontade de ler, porque vai valer a pena, apesar de você já ter ouvido o episódio. Então ficamos por aqui. Um beijo, gente. Até daqui a 15 dias. Até, um beijo.